Palavra, vamos ler juntos, Êxodo 28, 12 e 29. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Pai, mais uma vez nós te damos graças, Pai, por esta manhã tão especial, que nós temos, ó Pai, esse gracioso tempo concedido pelo Senhor, para estarmos olhando para uma só direção, para o que a Tua Palavra fala, que é o Filho, Cristo, que se fez carne, se tornou homem, e veio a este mundo com a finalidade de cumprir os mandamentos, que éramos impossíveis de nós cumprirmos, porque nascemos neste mundo pecadores, carnais, mas Cristo veio, Pai, e cumpriu tudo aquilo que Ele mesmo havia, Pai, determinado. E nós te damos graças porque depois Ele realizou uma obra perfeita no Calvário, libertando-nos do nosso pecado, fazendo-nos Teus amados filhos. Nós estamos, ó Pai, hoje desejosos de que Cristo seja acrescentado mais um pouquinho em nossas vidas, como o Senhor tem feito, ó Pai, cada dia. Ele tem se concretizado em nós, Ele tem sido formado em nós. Pai, nos dê cada vez mais o desejo de crescermos nele. Nesta manhã, quando vamos meditar nessa porção que o Senhor tem para nós, abra os corações e mentes, que a Tua Palavra encontre em nós, ó Pai, um terreno fértil, para que essa semente possa produzir muitos frutos, 10, 30, a 100 por um. Por isso, Pai, abençoa este pão, para que possamos repartir um com os outros. Em nome de Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu penso que esse texto aqui de Êxodo seja um dos mais claros naquilo que concerne aquilo que Cristo fez em nosso favor lá na cruz do Calvário. Irmãos, claro que nesse texto aqui nós vemos uma figura muito linda da pessoa de Cristo nos levando para dentro do reino da realidade espiritual com o Pai, né? Então, irmãos, se nós aqui analisássemos pormenorizadamente cada item, nós ficaríamos aqui muito tempo, né? Mas eu vejo, e esse texto de Êxodo, capítulo 28, aliás, todo o capítulo, tem me enriquecido muito nesses últimos tempos. Tem me dado muita alegria para o coração, porque quando eu olho para esse texto aqui, o que de fato eu tenho é alegria. Porque, irmãos, Arão, ele está aqui prefigurando Cristo, o sumo sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E de Arão até Caifás, que foi o último sumo sacerdote, foram 80 sumos sacerdotes. E Jesus, então, foi o último, e ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está à destra do Pai hoje. Agora, vendo Cristo entronizado, aquele que penetrou o véu, aquele que está na glória, sentado no trono, nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos entender e compreender o que Cristo fez conosco, né? Agora, olha que lindo aqui, irmãos, porque esse texto é tão esclarecedor. Depois vocês leiam Êxodo 28 inteirinho, vocês vão ter muita luz, vocês vão ter muito entendimento aqui, se almejarem este conhecimento. Presta atenção. Então aqui, olha só a ordenança, dizendo para Arão, versículo 12: e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal. Queridos, vocês sabem que o sumo sacerdote, aqui Arão, é uma figura de Cristo. Ele tinha aquela estola, então ele colocou num ombro e no outro ombro os nomes. Aqui eram duas pedras
que tinham nos seus ombros e com os nomes de todos os filhos de Israel, representado pelas tribos, estavam sobre o ombro dele. Isto antes dele entrar uma vez por ano na presença de Deus, no Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Uma vez por ano ele fazia isso. Então ele colocou os nomes dos filhos de Israel em seus ombros. Lembre-se, irmãos, que Arão, ele estava prefigurando Cristo aqui. Agora, colocou nas ombreiras por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão, olha que lindo agora, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Agora presta atenção, a palavra ombro aqui fala de força. Força. Agora olha o versículo 29 aí no boletim. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então aqui presta atenção, os nomes dos filhos de Israel estariam sobre os seus ombros e também sobre o seu peito, sobre o seu coração. Ombro fala de força, peito fala de amor. Então quando Arão levou os nomes dos filhos de Israel nos seus ombros e sobre o seu peito, ele entrou ali no Santo dos Santos, na sua força e também no seu amor. Vocês entendem, irmãos, que quando Cristo, ele adentrou o Santo dos Santos, além do véu, todos os que creram estavam nele, nos seus ombros e no seu coração. Nós fomos jogados em Cristo na presença de Deus. Isso é muito grande, isso é tremendo, é onde que nós estamos. Quando nós lemos aquele texto assim, né, que para muito virou decoreba. Irmãos, nenhum texto, o problema nosso é nos familiarizarmos com as Escrituras, porque quando nós achamos que conhecemos as Escrituras, nós podemos nos acomodar. Por isso que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, aqui fala de uma profundidade muito rica, está resumindo todo o capítulo 28 de Êxodo. Se alguém está em Cristo, porque quando Jesus, ele morreu numa cruz, quando ele ressuscitou, irmãos, nós estávamos nele, começamos ali na cruz, estamos unidos a Cristo, fomos para a sepultura com ele e ressuscitamos com ele. Então quando Cristo entrou no trono, assentou-se à destra da majestade, ele nos levou para a presença do Pai, na sua força e no seu coração, porque ele venceu todas as coisas e nos deu uma vitória plena. Então, queridos, graças ao Senhor, porque em Cristo nós temos a divindade encarnada e também a nossa humanidade que foi elevada para a glória. Nós já estamos lá. Isto é maravilhoso, né? Então, queridos, nós, o povo do Senhor, nós estamos sobre a sua força e também sobre o seu coração. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo, capítulo 28. Vamos ver o versículo 30, irmãos. Tem aqui um versículo que ele é tão maravilhoso, que vai dizer exatamente isso. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Olha que lindo, irmãos, isso aqui, entende? Então, ele entrou prefigurando Cristo na presença do Pai, e quando o Pai vinha visitar ali o seu povo, estava visitando Arão, claro, ele entrou ali com sangue, aspergia sobre a arca, mas só que Deus estava vendo em figuras todos os filhos de Israel, em Arão, no seu ombro, ambos os ombros, e também no seu peito. Entende? Então quando Cristo morreu numa cruz, nós estávamos nele, sobre os seus ombros, levando sobre si os nossos pecados. Ele levou.
Só que ele não poderia subir na glória com os nossos pecados. Ele teve que dar fim nos nossos pecados. Então nós entendemos Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Jesus morreu, mas morreu o nosso pecado. O nosso pecado não poderia ser ressuscitado com Cristo, porque o nosso pecado é morte. Cristo é vida. Só a vida poderia ressuscitar dentre os mortos. Então nosso pecado ficou na sepultura. Fomos libertos do pecado. E nós ascendemos com Cristo além do véu, na força dele e no coração dele diante do Pai. Então por isso nós temos aquela palavra linda de Hebreus: acheguemo-nos, porque nós já estamos lá. Então acheguemo-nos em plena certeza de fé. Querido, isso é tão lindo para o coração, irmãos. Isso aqui faz com que realmente a gente ame cada dia mais o nosso Senhor, porque que obra grandiosa Ele fez. Então agora nós somos jogados na presença do Pai para nunca mais sair de lá, para nunca mais sairmos de lá, né? Porque, irmãos, aqui, claro que era uma figura do verdadeiro. Agora, quando Cristo, a palavra fala que Ele entrou na presença do Pai, Ele também nos levou em sua força e também no seu amor. Isso é lindo demais. Vamos ler 2 textos, Hebreus, para a gente introduzir e depois entrarmos no boletim. Capítulo 9, Hebreus 9. Aqui em Arão é figuras, mas em Hebreus 9, 23 e 24, fala de realidade. Vejam só que coisa mais linda. Hebreus 9, os versículos 23 e 24, a palavra de Deus assim nos diz. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque, olha agora o versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Quem entrou em santuário feito por mãos foi Arão, levando os filhos de Israel no seu ombro, no seu coração. Agora, Cristo não entrou naquele santuário, naquele tabernáculo no deserto. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porque aquele tabernáculo, ele era a figura do verdadeiro. Qual que é o verdadeiro? Se o tabernáculo era uma figura do verdadeiro, então o verdadeiro é a presença do Pai, trono da graça, né? Veja aqui agora diz assim: porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Está vendo? O que ele fez? Ele entrou e nos levou. Jesus, ele está agora literalmente nos representando nele. Ou seja, o Pai nos vê em Cristo. Quando o Pai olha para Cristo, ele enxerga todos aqueles que creram no seu Filho. Porque nós estamos em Cristo. Claro que hoje, pela fé nós estamos lá, mas o Pai, na sua eternidade, assunto de eternidade, irmãos, temos que compreender que o Pai já nos vê antes do princípio. Interessante isso, né? Mas o Pai nos contempla em Cristo. Por isso que ele fala: eis aqui os filhos que Deus me deu, né? Fomos colocados nele ali. Como que às vezes o pessoal gosta muito de enfeitar aquelas árvores, né, de Natal, coloca aqui um presentinho, um papel, uma bolinha. Não, nós somos os adornos de Cristo. Nós estamos em Cristo, né? Só que se a gente for analisar, que beleza que nós temos? Nenhuma, mas graças a Deus, a glória dele, que não apenas é refletida em nós, mas é colocada em nós, nos torna gloriosos, parecidos com o Filho. Isso é maravilhoso, né? Então, irmãos, vamos analisar um pouquinho hoje sobre a presença do Pai. Arão é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. O texto diz que Arão levou os nomes dos filhos de Israel à presença de Deus de 2 formas: no ombro e no coração. Ombro fala de força e coração fala de amor.
Isso, na linguagem do Novo Testamento, significa que Cristo também nos levou diante de Deus na sua força e no seu coração. Jesus levou na cruz a nossa tristeza, nossa dor, nossos pecados, nosso futuro e nosso destino, e carregou-nos no seu coração e sobre seus ombros, e não houve retorno a partir disso. Por que não houve retorno? Porque tem um texto, irmãos, que eu vou citar para vocês, não precisa abrir. Lá em João 6, versículo 37, Jesus disse assim: todo que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então não tem mais retorno, porque se passou pela cruz, estamos em Cristo, à destra da majestade do Pai, né? Então vamos ler aqui no boletim, Isaías 53, versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, em primeiro lugar, nós andávamos como ovelhas desgarradas. Porque essa palavra, a expressão aqui, quando fala lá, Isaías fala e Pedro também fala no versículo 25, que nós andávamos como ovelhas desgarradas, 1 Pedro 2,25, porque ele diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas. Sabe por quê? Essa é uma prerrogativa de todos os filhos de Deus que foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Lembra que algum tempo atrás nós estudamos um estudo aqui sobre que nós éramos filhos antes de existir mundo. A gente vai ver aqui depois alguns textos. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já havia nos separado para crermos no Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Muito interessante. Quando fala ovelhas desgarradas, quando foi que nós nos desgarramos dele? Quando os nossos pais, Adão, pecaram. Nós estávamos em Adão. Adão é uma figura de Cristo. Nós éramos aquela igreja, Eva. Então o pecado entrou no mundo, então houve uma separação, nós nos desgarramos do Senhor. Por isso que o assunto da reconciliação não é Deus tem que se reconciliar conosco, é nós que temos que nos reconciliar com Ele. Mas Ele já providenciou a reconciliação. Ele já fez tudo para nós, então agora nós podemos voltar para Ele. Quando nós ouvimos o chamado dEle: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Então, quando um filho de Deus que está no pecado, ímpio, mas que vai crer no Senhor, quando ele ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ele vai crer e vai se tornar, pela operação do Espírito, um filho de Deus em Cristo. Mas ele já era desde a fundação do mundo. Os que creem hoje já eram filhos desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. A palavra fala que todo bebê que nasce neste mundo hoje, o Pai escreve seu nome no livro da vida. Mas o salmista vai dizer que depois Deus risca. Mas os filhos de Deus, Ele inscreve e nunca mais risca. Porque quem é regenerado para sempre, é filho de Deus para sempre. Ainda que muitos filhos são um pouco rebeldes, o Pai vai corrigir eles, vai tratar com eles. Eles poderiam evitar muitos sofrimentos, mas é necessário que o Pai, porque Ele ama, quem ama corrige, né? E o Pai ama, por isso o Pai vai corrigir esses filhos. Mas, irmãos, o que é maravilhoso saber que certamente, essa palavra certamente expressa, o Espírito quer mostrar para nós que é para nós não termos nenhum resquício de dúvida. Certamente, crer é ter convicção, como Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Então, eu sei que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades. Então, queridos, por quê? Por que Ele tomou as nossas dores? Ele levou a nossa tristeza, nossa dor, nosso destino. Qual que era o nosso destino, irmãos, sem Cristo? Era o inferno.
Ele levou na cruz o nosso destino também, porque Hebreus 2,14 fala que Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. Ele não só destruiu a morte, mas também aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. A obra é completa. Tanto é que Satanás teve que ser expulso do céu, expulso de lá. E nem no inferno ele também habita. Ele vai ser lançado para lá, porque é Jesus que tem as chaves da morte e do inferno. E ele fechou a porta. Então o inimigo está aí pairando, como diz Efésios 2:3. Príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão. São os filhos da desobediência, porque Adão foi desobediente. Filhos de Adão é filho da desobediência. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, graças a Deus que o obediente veio, realizou uma obra e veio para dentro de nós. Ele que responde a Deus agora. Entende? Agora o Pai quer conquistar a nossa alma. Por isso que a maturidade ela é fundamental. Deus em Cristo, pelo trabalho da cruz, pelo Espírito, pela palavra, vai conquistando-nos cada dia mais a nossa alma. Quanto mais Cristo conquista a nossa alma, mais Ele encontra em nós para que Ele seja formado. Vocês estão me compreendendo? A nossa alma, nós somos uma alma, não é que nós temos uma alma, você é uma alma, seus pensamentos, as suas vontades, suas emoções, mas Cristo quer conquistar tudo isso em nós, deixá-la bem de ladinho para que Ele então assume o governo da nossa vida. Aí nós vamos crescer para a maturidade. Isso significa ter um coração conquistado. O que é um coração conquistado? É uma alma conquistada. Porque o nosso coração é as nossas emoções, é a nossa vontade, os nossos desejos, não é assim? Por isso Ele já colocou um coração novo em nós, agora Ele está conquistando junto com a gente a nossa alma. De que maneira? Mostrando para nós quem Ele é, mostrando quem nós somos, para a gente entrar em desespero e falar: Senhor, assume. Está difícil para mim, eu não quero ser o governo da minha vida, eu não quero gerenciar nada, eu quero que Tu, através de mim, me guie. Então Ele vai nos conquistando cada dia mais. Isso é tão maravilhoso. Então Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sabe para quê? Porque com isso aqui, irmãos, nós não poderíamos em tudo dar graças. Com os nossos pecados, iniquidades e dores, nós não poderíamos rejubilar. Uma vez que Cristo é a nossa vida, nós podemos celebrar a Cristo, porque enquanto éramos escravos do pecado, como que um escravo vai celebrar? Jesus falou o seguinte: olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Escravo não celebra, escravo participa de festas, mas ele não consegue celebrar. Agora, quando Cristo é a nossa vida, nós podemos nos alegrar, porque a alegria nos tem. Ele é alegria. Deixa eu citar pelo menos 2 textos. O primeiro é Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, verso 10. Olha que texto maravilhoso nós temos aqui, irmãos. Muito interessante. A palavra, ela diz assim. Isaías 61, verso 10. A Bíblia diz, olha que lindo texto. Regozijar-me-ei muito no Senhor. Então nós temos um lugar para nos regozijar, é no Senhor, porque Ele é a nossa alegria. A minha alma, está vendo aqui a palavra alma? A minha psique, o meu coração, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com as suas joias. Então a minha alegria é proveniente da salvação dele. Isso é maravilhoso. E lembra do Salmo 16, versículo 11, o que está escrito lá? A palavra fala assim, olha, na presença do Senhor, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. É o que nós temos nele. Presença de Deus em nós, a primeira coisa que ela vai produzir
alegria. Mas não é uma alegria qualquer. Salmo 16:11 fala que é plenitude de alegria, uma alegria plena. Uma alegria plena é uma alegria que ninguém pode tirar, como Jesus já disse lá em João 16:11. A vossa alegria ninguém poderá tirar, ninguém, nem mesmo o nosso mau humor, nem mesmo a nossa cara azeda, né? Muitas vezes, porque no fundo é que nós não admitimos, mas Cristo é a nossa alegria, uma alegria plena, uma alegria completa, porque quando fala lá no Salmo 16:11, plenitude de alegria, é uma alegria plena, é um pleroma, é completo, é algo que não tem como não se alegrar, né? Alegria plena. Irmãos, isso é preciosíssimo demais. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele nos levou junto de si. Hoje estamos nele, assentados nos lugares celestiais. Jesus deixou a terra, mas não deixou a humanidade. Aqui, irmãos, entenda uma coisa, não é a humanidade dele, tá? Jesus, Ele levou a sua humanidade junto de si para a divindade. Ele ganhou uma natureza humana e essa natureza Ele levou com Ele. Ele é Deus e homem, como nós já dissemos algumas vezes aqui. Ele é perfeito homem e Deus, perfeito. E ambos estão à direita de Deus. E nós estamos em Cristo, né? Só que nós não vamos ser deuses nunca, jamais. Nós estamos nele, temos a natureza divina, somos filhos de Deus em Cristo. Estão me compreendendo? Então, o irmão mais velho tinha vindo resgatar os irmãozinhos. Jesus morreu por todos, mas a sua morte foi eficaz na vida daqueles que iriam crer nele. Jesus morreu e nos fez morrer para nos reunir em um só corpo. É por isso que, hoje, aqueles que creram são a família de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler João, capítulo 11, versículo 50 e o versículo 52, que diz assim: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Queridos, de quem foi a ideia da morte de Jesus na cruz? Quem que teve essa ideia de levar Jesus para a cruz? Foi o Pai. É lá em Atos 2, né, versículo 23 e 24, fala que segundo o desígnio e presciência de Deus, foi que o Pai quis que o Filho morresse numa cruz, porque senão não teria possibilidade de nós irmos para a glória. Mas o Pai responsabilizará aqueles que o crucificaram. Interessante. Nós temos que entender a soberania de Deus, senão não vamos compreender isso. Aqueles homens que crucificaram Cristo foi por desígnio e presciência de Deus, mas aqueles que o crucificaram serão culpados por isso, né? Às vezes a gente pensa assim: olha, eu faço o que eu quero. Claro, você faz o que você quer, porque Deus permite isto, mas você será responsável pelos seus atos, né? Quando as pessoas, por exemplo, rangem os dentes contra nós, quando falam mal de nós, Deus permite isso, mas eles serão responsabilizados por aquilo que eles disseram. E são aquelas palavras frívolas. Toda palavra frívola que os homens vos disserem, vai ter que dar conta dela no dia do juízo. Por quê? Por que palavra frívola? Irmãos, nós não temos o direito de falar mal de nenhum filho de Deus. Quando nós falamos mal de um filho de Deus, nós, e sendo filho de Deus, nós vamos entrar num problema muito sério. Sabe por quê? Porque, irmãos, Deus vai nos corrigir de uma forma muito dura. Porque se você fala mal de um filho de Deus, ou julga um filho de Deus, o que está acontecendo? Você vai ser julgado também. Porque a concepção do Pai sobre os seus filhos é que os filhos dele são perfeitos, são chamados para ser santos, são gloriosos.
né? Quando nós falamos contra o irmão ou irmã, estamos falando contra o próprio Cristo. Estão me compreendendo? São palavras frívolas. Para que falar de uma coisa que não é verdade? Ainda que seja na nossa realidade, mas o Pai não nos contempla dessa maneira. Aquilo que o Pai purificou, nós não podemos considerar imundo, jamais. E nós somos purificados com o sangue do Cordeiro. Quando foi vertido, foi para que os nossos pecados fossem purificados, não apenas perdoados, irmãos, Ele purificou. Como então nós podemos levantar alguma coisa contra um filho de Deus? Jamais. Aliás, nem mesmo de ímpio. Temos que ficar de boca calada. Olha, irmãos, eu falo isso porque Deus tem me mostrado o quanto que eu sou tendencioso a falar mal de uma irmã, no sentido assim de julgar, porque ele não vem na igreja, porque isso eu não vou falar mais nem pensar. Isso é problema da pessoa com o Senhor. Eu tenho que estimular o irmão ou a irmã. Agora, eu vou ficar cobrando? Deus não me deu essa autoridade para nenhum filho dele. Então, graças a Deus, eu estava sofrendo muito com isso, até que eu alcancei este ponto, que esse é um problema do Senhor e a pessoa, né? Então vai e prega a minha palavra, prega o meu filho, né? E descansa nele. Você está perturbado? Então vem aqui para o meu colo. Eu vou fazer um cafuné em você, você vai ficar bem tranquilo, aí você vai poder me louvar, celebrar. Não fica olhando para as pessoas, olhe para mim, olhe para Ele. E assim tem que ser, irmãos. Então aqui, o Senhor Jesus, quem disse aqui era Caifás, que ele falou: olha, vocês não estão percebendo que convém que morra um só homem pelo povo, que não venha perecer toda a nação? E não somente pela nação, porque a morte de Cristo foi para toda a humanidade. Nações, aqui no grego a ideia aqui de as nações. Mas também, esse mas aqui é a importância, é a obra que ele veio fazer. Jesus não morreu para o mundo, ele morreu para aqueles que são dispersos, ovelhas desgarradas. Porque veja aqui, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A palavra disperso significa, no original, irmãos, que significa estar separado de Deus. Nós separamos de Deus lá no início em Adão, mas Ele veio para congregar esses irmãos, essas irmãs, em um só corpo, em Cristo, nele, nos reunir nele, né? Então Cristo veio, Ele removeu o que nos separava dele. Vocês entendem, irmãos? Que era o pecado. O pecado nos separa de Deus. Agora, Ele conhece os seus e deu a sua vida, irmãos, não pelo mundo. Por favor, entenda isso. O Senhor Jesus não morreu para salvar a humanidade. Ele morreu para salvar aqueles que iriam crer nele, para as ovelhas dispersas. Vamos entender isso. Abra lá em João, irmãos, e peça luz e revelação para compreender as Escrituras, senão nós vamos ser eternos ignorantes, né? Olha só que a palavra fala em João capítulo 10, João 10, versículo 14 e 15. Vamos ler com muito cuidado, com muita prescrição. Olha o que o nosso Senhor está dizendo aqui. João 10, versículo 14. Olha o que ele disse aqui, olha. Eu sou o bom pastor. Ponto e vírgula, está dizendo que continua aqui o assunto. Eu sou o bom pastor. Olha aqui. Conheço as minhas ovelhas. Ele as conhece. Ele, Deus em Cristo, é onisciente. Ele conhecia todas as ovelhas. Você creu? Nesse dia que ele disse isso aqui, ele também estava te contemplando, você e a mim que cremos. Conheça as minhas ovelhas. Irmãos, nós somos dele, somos do Senhor. Conheça as minhas ovelhas. E o que mais? E elas me conhecem a mim. Agora veja o versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Conheça minhas ovelhas, então eu as conheço, então eu dou minha vida por elas, pelas minhas ovelhas. Olha o versículo 16.
ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas, como é que elas vão chegar, irmãos? Ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Queridos, qual é a diferença entre nós aqui e o Antigo Testamento? Nenhum. Porque naquele grande dia, irmãos, aqui fala que Jesus morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quer ver como é que vai ser aquela grande festa? Vai vir gente do Oriente, vai vir gente do Ocidente. Abra um texto lindo, irmãos, que eu acho precioso. Mateus 8:11. Mateus, capítulo 8, versículo 11. Veja aqui, essa reunião já começa aqui, mas vai se concretizar em realidade na eternidade. Mateus 8, versículo 11. Olha que lindo, irmãos. A palavra fala assim, Mateus 8:11. Digo-vos, Jesus aqui dizendo, digo-vos que muitos, graças ao Senhor, uma nação aqui, em cada cidade, em cada estado, em cada nação, o Pai tem os seus filhos. Digo-vos que, por isso que é muitos, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, aonde? No reino dos céus. Quem que nós vamos encontrar lá, irmãos? Quem que vamos encontrar lá? Do Oriente, do Ocidente, muitos, e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. Que coisa linda! Entende, irmão, que cristianismo é algo tão maravilhoso? Mas vamos continuar aqui, irmãos. Diferentemente da criação, o homem foi moldado unicamente para experimentar a presença divina. Não conhecer o Senhor e a sua intimidade é negar o nosso principal objetivo. O verdadeiro propósito da nossa salvação está em desfrutarmos da presença manifesta e consciente de Deus, a fim de que Ele também usufrua a nossa. Deixa eu tentar mostrar para vocês de uma forma tão linda. Quando eu falei aqui que Deus, que nós desfrutamos da presença dEle, Ele desfruta da presença nossa, temos que entender uma coisa. Não esqueça disso, é muito importante. Isso vai te ajudar muito. Então, é assim, Jesus, Ele semeou em nós o quê? A Ele mesmo, não foi? Lembra aquela parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Ele vai dizer lá no versículo 8, que Mateus 13:8, que a semente é a palavra de Deus. Essa semente, quando foi semeada, ela encontrou em nós um solo fértil, um terreno receptível à palavra de Deus. Então, Ele semeou a palavra. Nós cremos, nascemos de novo, aleluia. Agora o filho tem que ser formado. O filho sendo formado em nós, significa que aquela plantinha, aquela casquinha vai morrer, ela vai crescer, né? E vai subir. Então, ela está crescendo. E nesse crescimento, nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Um grão de trigo, quando ele nasce, quando ele sai do solo, ele começa a enfrentar frio, vendavais, tempestades, sol quente. Ela está crescendo, essa sementinha. Até que chega um dia, o dia da colheita, né? Então, o Pai semeou em nós quem? Cristo. E um dia Ele vai vir buscar em nós, vai vir buscar Ele mesmo. O que o Pai procura na sua igreja, irmãos? É o Senhor Jesus, o Cristo. Vocês estão me compreendendo? Ele semeou a Ele mesmo a nós, e um dia virá para colher. Vocês estão compreendendo, irmãos, isso? Está claro para vocês? Alguma dúvida? Então esse é o propósito. E agora aqui, Jesus também orou pela questão da unidade. Vamos ler aqui João 17, 21 e 23a. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Primeiro, irmãos, que
claro que nunca foi objetivo nós pregar unidade. Nós pregamos a Cristo, temos a unidade, porque a unidade já foi feita na cruz em Cristo. Agora, se nós já temos a unidade, Efésios 4:2 fala que é para nós nos esforçarmos, responsabilidade de cada um, nos esforçarmos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ela já foi dada, então nós temos que preservar, ter o desejo de estarmos juntos, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Neemias capítulo 3, de 1 a 15, você vai ver que ali está a unidade da igreja, um trabalhando ao lado deste, outro reparando, ao lado daquele, sempre ali é uma unidade. Igreja é um ajudando o outro, entende? Então Jesus aqui, ele orou, olha que lindo, irmãos, a fim de que sejam um. Irmãos, quando ele falou aqui, a fim de que sejam um, ele também precisava de nos dar uma coisa aqui. Nós jamais conseguiríamos, se o Pai então, sem a regeneração, sem a troca de coração, nós nunca conseguiríamos viver juntos. Mesmo conhecendo o Senhor, às vezes nós temos algumas, nós dá alguma espetada nos nossos irmãos, não é assim? Porque nós somos muito complicados na nossa alma, tem que ser tratada. Mas para que essa unidade fosse efetivamente algo real e vivêssemos como vivemos hoje e nessa unidade prazerosamente, ele teve que nos dar um só coração e um só caminho. Lá em Jeremias 32, versículo 38 e 39, vai dizer exatamente isso: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que nunca se apartem de mim. Nós estamos nele. Nós falamos ontem à noite aqui, questão da habitação. Jesus falou, permanecei em mim. Essa palavra permanecer em mim significa habitem em mim e eu habitarei em vocês. Então nós temos responsabilidade de permanecer em Cristo, no amor dele, confessando o Senhor, vivendo uma vida que o agrade, tudo isso é importante, é tão fundamental, porque, queridos, ele está em nós e nós nele. Então, quando nós estamos em Cristo, nós vamos andar nele. Quando nós andamos no Senhor, nós vamos alcançar, irmãos, não existe outro meio de alcançarmos a maturidade se não andarmos nele. Abraão, quando atingiu a idade de 99 anos, o Senhor o chamou e disse o seguinte, Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito, e ser um homem amadurecido. Ou seja, eu vou fazer você, Abraão, um homem maduro, mas anda na minha presença, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então nós permanecendo nele e ele em nós, ele vai aperfeiçoando a vida do Filho em nós, ele vai crescendo em nós. Estão compreendendo? Isso é tão maravilhoso. E qual que é o resultado disso? Claro que andar com o Senhor, irmãos, é um caminho muito árduo, o caminho da cruz, levando o morrer dele todos os dias, para que haja manifestação da vida dele em nós. Mas nós vamos ter uma coisa chamada, irmãos, descanso. Lembra lá de Êxodo 33? A minha presença irá contigo e te darei descanso. Em meio a todas as circunstâncias terríveis que vamos enfrentar, a presença dele em nós nos dá descanso. Êxodo 33, versículo 13 e 14. Então, irmãos, isto é maravilhoso, demais, 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 Agora, sem a presença de Deus, nós vamos ficar perturbados. O Salmo 104, versículo 29, fala que se o Senhor vira o rosto de nós, nós ficamos perturbados. Não é que ele vai virar o rosto, é que nós encharfundamos no pecado e fugimos dele. Porque quando nós cometemos pecados, irmãos, nós ficamos com medo de Deus. Aquele medo é assim, olha, você não ora mais, você tem medo, você fica estranho, mas ele quer que você se reconcilie. Lá em Gênesis 4:16, a palavra fala que Caim saiu da presença do Senhor. Irmãos, e quando nós estamos fora da presença dele, Jeremias 2:19 vai dizer que a nossa vida se torna amarga, ríspida, seca, terrível, Assim sendo,
a noção de que o Senhor nos fez para si mesmo, para que pudéssemos conhecê-lo, viver com Ele, desfrutar dele para sempre, é basilar para os que creem. Apesar disso, a humanidade carrega a culpa por se ter revoltado. Os homens romperam o relacionamento com Deus, e as Escrituras declaram que todos se alienaram dele, ou seja, todos se desviaram de Deus desde o nascimento, quando deixaram de amá-lo, de confiar nele, afastando do prazer da sua presença. Contudo, nem mesmo a revolta do homem mudou o anseio de Deus por vir habitar no homem. A cruz e o sangue de Jesus Cristo nos aproximam de Deus, o Pai. Olha que lindo texto aqui, 1 Pedro 1, 19 e 20, a palavra diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu queria que você apreciasse essa palavrinha aqui, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, desde quando o Pai já nos amava. Olha aqui, antes da fundação. Você consegue compreender este amor eterno? O amor eterno é um amor que não se acaba. O Pai nos fez. Puxa vida! E hoje a gente contempla o coração do Pai, está o Filho, e no Filho está nós. Puxa vida, e antes, esse antes aqui, já revela o quanto Ele nos amava. Lembra de Efésios 1,4? Que nos escolheu, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes, então você já era alvo do amor de Deus. Antes da fundação do mundo. Você é amado pelo Senhor. Você não tem motivos para reclamar. O Pai te ama e já realizou uma obra morrendo numa cruz, trocando a nossa natureza, porque esse sangue aqui foi com efeito eficaz antes da fundação do mundo, porém manifestado, revelado no fim dos tempos é desde que Cristo foi ressuscitado e entronizado. Aí começou o fim dos tempos. Então, foi manifestado o sangue de Cristo no fim dos tempos. Oh, palavra que a gente tem que apreciar. Por amor de vós. Você acha que isso aqui é pequeno, irmãos? Esse sangue que nos aproxima do Pai. Claro, depois vocês podem ler lá em Romanos 3, 23 a 25. Você vai ver, irmãos, que apesar de sermos pecadores, por causa deste grande amor... eu preciso ler esse texto. Romanos 3, versículo 24 a 25. É um texto maravilhoso, lindo, mas precioso, maravilhoso, glorioso. Não dá para... Me faltam as palavras aqui para expressar a grandiosidade do sangue de Cristo. Olha só, Romanos 3, 24 e 25. 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nós carecemos, irmãos? É da glória, da presença dele em nós. Agora veja aqui, sendo. Esse sendo aqui é todos os dias. Você nunca pode esquecer que o sangue dele lhe purificou, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs. A palavra propôs no original é manifestou. No seu sangue, a quem Deus manifestou no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, você tem que crer, para manifestar a sua justiça por ter Deus, olha que lindo, na sua tolerância, é algo que nós não somos, né? Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem nos justificou foi Cristo.
Se Ele nos justificou, irmãos, quem nos condenará? Quem que nos justificou? Foi Deus, foi Cristo. Uma justificação que está muito elevada. Ninguém pode tocar nesse assunto aqui. Então aquilo que nos separava do Pai, aquilo que nos trazia peso. Então, uma vez justificado por esse sangue, Romanos 5,1 fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante seu Filho Jesus. Isso é lindo demais, preciosíssimo. Vamos continuar aqui. O pensamento da presença de Deus em nós é um estímulo à procura da verdadeira santidade. O mais alto padrão de santificação é andar com Deus como Enoque e andar na presença de Deus como Abraão. Qual é o homem que não se esforçaria para viver de modo agradável a Deus, se ele percebesse que Deus está sempre presente nele? Sair da presença de Deus, esse é o alvo secreto do pecador. Ele não quer Deus, quer fugir de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são povo que lhe é chegado. Olha que lindo texto nós temos aqui no Salmo 148, versículo 14. Vamos ler. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Que lindo aqui, irmãos. Então, os seus santos, filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Nós somos um povo, irmãos, muito chegado ao nosso Pai. Ele disse isso aqui: Cristo, Ele é aquele que, para Deus, da nossa parte e conosco, nos levou para lá. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nele. Depois, Cristo veio pelo seu Espírito até nós, com Deus, para partilhar Deus conosco. Por isso nós participamos da sua natureza divina. Temos a natureza divina. A nossa vida e nossa causa agora é totalmente cuidada pelo nosso Pai Celestial. Ele que cuida da nossa causa. Então temos que entregar para Ele. Irmãos, fico pensando assim: puxa, mas que privilégio Deus ter aberto os nossos olhos para crer nessa verdade. Olha, se essa nação aqui, brasileira, tivesse um Deus tão chegado como é o nosso Deus, que bom que seria, né? Estou lembrando de um texto aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Irmãos, que lindo texto, que lindo versículo. Esses versículos nós temos que guardar no coração, como Maria fazia. Nós tratamos ontem aqui, por que Deus usou Maria para gerar o Filho de Deus. Nós vimos ontem aqui, né? Muito interessante. Que profundidade, como Maria amava o Senhor. Nós vimos os textos aqui ontem. Que preciosidade, ela amava o Senhor. Então Deus poderia usá-la. Deus não usa muito dos seus filhos porque seus filhos não o amam. Então, Deuteronômio 4:7, a palavra fala assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Meu irmão, então Deus, Ele é muito, nós somos um povo que é chegado dEle, entende? E Ele faz uma pergunta aqui: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si como o Senhor? Que grande nação há? Não tem. Mas o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, que precioso. Aí nós vamos lembrar do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem que tem um Deus tão chegado assim, irmãos? Quem que tem Deus tão chegado assim como o nosso Deus? Que todas as vezes que o invocamos, Ele diz assim: olha, eis-me aqui, meu filho. Pois não, meu filho, né? Deixa aí alguém pegar o teu filhinho, falar mal no teu filhinho. Quero ver alguém, a Lívia sai, a Rebeca na rua, e alguém vai lá e a mãe vem igual uma onça. Mas que história é essa? Agora imagina, nós somos filhos de Deus em Cristo. Queridos, pensa um pouquinho.
nós somos guardados no poder de Deus mediante a fé. Isso é maravilhoso demais, irmãos, como nós precisamos conhecer o Senhor. Então nós temos que andar na presença dEle, desfrutar da presença dEle. Vamos ver um texto aqui, Salmo 89, 15 a 17. Salmos 89, versículo 15 a 17. Nós vamos descobrir aqui esse privilégio de andar na presença dEle. De 15 a 17, a palavra de Deus diz assim: quando nós andamos na presença dEle, nós vamos conhecer uma coisa muito interessante. Versículo 15 diz assim, 89, 15: Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Claro, ele é luz, não há nele trevas nenhuma. Olha o versículo 16: Em teu nome de contínuo se alegra, em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder. Esse é o nosso Pai. Irmãos, a gente tem que... Vocês entendem porque cristianismo é uma comunidade do louvor? Porque andamos na presença dEle, Ele anda em nós, estamos nele, Ele está em nós. Então, quando nós amamos ao Senhor de forma muito dividida, o Senhor se torna um alvo entre tantos alvos. Irmãos, nós não podemos amar o Senhor de forma dividida. Eu amo meu Senhor aqui, mas tem outras coisas que eu preciso de amar também. Então, o Senhor, Ele não é o nosso alvo, Ele é um alvo como tantos outros alvos também, coração dividido. Por isso que Ele fala: filho meu, dai-me o teu coração, inteireza. Se voltar para Deus de uma forma inteira, é uma entrega absoluta e total, Os filhos de Deus em Cristo precisam ter convicção de que foram projetados para a intimidade com o Senhor Jesus Cristo, chamados à comunhão do seu Filho. Fomos criados para vivermos uma relação de amor, onde somos libertos. Você não pode ser livre de outra forma, irmão, porque as coisas nos cativam, nos capturam, porque o nosso problema é amor. Nós precisamos de amar, e se nós não amarmos o Senhor, vamos colocar outras coisas em nossa vida como objeto de nosso amor. Trabalho, esposa, até a igreja. Eu amo ir na igreja, e eu amo fazer a obra, mas se você não ama o Senhor, nós temos que amar as pessoas do mundo, temos que amar sim, mas primeiro o Senhor. Amar as pessoas é uma consequência, Então, amados, vamos continuar aqui. Nossa liberdade nas mãos de Cristo é nossa maior segurança. Isaías 32, 17, a palavra fala assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Você viu aqui que lindo esse texto? Primeiro, que o efeito da justiça será paz. Irmãos, a justiça de Deus fala assim, que Paulo fala assim: não me envergonho do evangelho, do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Romanos 1, 16. E o versículo 17 ele fala assim: porque nele, no evangelho, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho. Agora, o evangelho é aquilo que Cristo é e fez. O pecado entrou no mundo. Deus, ele não inocenta o pecado. Então a justiça tem que ser feita. Ele não vai inocentar o pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Cristo morreu e nos incluiu na sua morte. Então, o efeito eficaz da obra de Cristo na cruz traz para nós paz. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, descanso e segurança para sempre. Irmãos, a consciência de uma pessoa, ela é muito pesada. Pesada, tem pessoas que suicidam.
Eu atendi essa semana uma pessoa aqui no hospital, uma jovem mãe muito nova. O mês passado ela tentou suicídio. Vamos conversar ali com ela. Não vou poder falar aqui, né? Mas, queridos, falta de Cristo, consciência pesada de coisas que e uma consciência pesada, o inimigo opera uma opressão, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e a pessoa não se vê em outro caminho a não ser se suicidar. Eu disse para ela: você tem que morrer sim, mas na cruz com Cristo. Aí ela falou para mim: pastor, eu moro na rua tal, venha visitar. Eu, meu esposo e minha família queremos ouvir essa palavra. Que bênção, irmãos. Porque de repente, ela é uma filha de Deus, talvez ela vai crer, não sei. Deus é quem sabe. Mas eu penso, irmãos, que o diabo também conhece aqueles que irão crer em Cristo por intermédio da pregação do Evangelho. Então ele quer destruir essas pessoas, né? Então aqui, amados, uma consciência pesada, o efeito da justiça será paz, aquilo que Hebreus 9,14 fala, que ele vai purificar a nossa consciência, claro, pelo sangue de Cristo, das obras mortas, para que nós então venhamos a servir o Deus vivo. Hebreus 9,14, né? Que segurança temos em Jesus Cristo. Aquele que é o Todo-Poderoso habita dentro de nós. Se Cristo mesmo, na agonia da cruz, se importava com os seus, irmãos, presta atenção naquilo que a gente vai explicar aqui. Se Cristo Jesus, na agonia da cruz ali no Getsemane, orando, a ponto de seu suor se transformar ali em gotas de sangue, imagina o quanto ele sofreu. Isto era a pré-cruz. Ele se importava conosco ali, se importava com os seus. O que ele não fará hoje, na plenitude do seu poder e recurso sobre o trono? O que ele não fará hoje, irmãos? Que ele reconquistou todas as coisas que Adão havia perdido. Ah, se nós tivéssemos, irmãos, uma revelação do privilégio, o que significa ser um filho de Deus em Cristo Jesus. O problema é que estamos muito mesclados com este mundo, por isso só assamos de um lado. Lembram-se da libertação do povo de Israel do Egito? Não teria sido suficiente que Deus libertasse seu povo do Egito. Eles teriam também de se libertarem do Egito. Não basta apenas você crer que você está crucificado com Cristo, que Cristo vive em você. É necessário que Cristo também seja formado em você. Para Deus não basta apenas ser crucificado. É necessário a formação de Cristo em nós, conforme Gálatas 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Como é que Cristo vai ser formado em nós, irmãos? Primeiro que sabe por que muitas vezes nós não auxiliamos os irmãos? Porque nós temos muito de nós mesmos ainda. Nós vamos preocupar com os nossos próprios interesses. Mas quando Cristo é formado em nós, aí nós vamos se importar com os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque o amor dele em nós nos consome. Nos consome. Paulo fala assim, como aquela vela: se eu mais vos amo, eu sou como que eu deixo-me desgastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. Entendeu? Porque Paulo tinha já, 2 Coríntios é a carta de um homem espiritual, onde Cristo já tinha sido formado em Paulo. Amados, quando Cristo é formado em nós, nós poderemos então ajudar os nossos irmãos, senão não. Depois vocês leiam lá Efésios 4, a partir do versículo 13 até o 16, muito interessante. Em Romanos 13, os versículos 13 e 14. Vamos continuar aqui. É desta maneira que podemos levar as nossas cargas e suportar as cargas de nossos irmãos, assim como foi Issacar. Pois, no melhor sentido das palavras, deitar-nos entre dois fardos, os nossos e os de nossos irmãos, e abaixar nossos ombros
para que possamos suportar aqui no caso, as cargas dos nossos irmãos. Mas se Cristo não está sendo formado em nós, nós não vamos se importar com os pesos que os irmãos estão carregando. Porque nós somos fortes em Cristo, como aquele jumento que carrega cargas. Cristo é formado. Ele é comparado, irmãos, ali no jugo, como aquele boi que puxa, aqueles carros de boi. Cristo é aquele boi manso, que está com seu pescoço ali na canga. Ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, fique aqui paralelo comigo, vocês vão aprender de mim, como ser manso e como levar a cargas um dos outros, maturidade. Se não formos maduros, nós não vamos nos importar com as outras pessoas, nós vamos ter um discurso muito bom, eu gostaria tanto de ajudar aquele irmão ou aquela irmã, mas é só discurso, não realidade. Quem faz para o Senhor e faz no Senhor, e a glória vai para o Senhor, e Cristo vai ser glorificado em nós, vamos ser edificados. Então aqui, como Issacar, vamos ler Gênesis 49, 14 e 15. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Por que ele baixou os ombros para a carga e se sujeitou ao trabalho servil? Porque ele teve uma visão. Ele viu que o repouso era bom e que a terra, figura de Cristo, era o quê? Deliciosa. Então, por ele, eu suporto o meu irmão. Suportai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Levai a cargas um dos outros. E assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Em Gálatas 6:2. Levai a cargas um dos outros. Então, Issacar, ele baixou, porque ele viu. Não foi porque ele quis. Olha aqui. Ele era um jumento forte, estava crescendo. Mas ele viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Então ele baixou os ombros a cargas e se sujeitou-se ao trabalho servil. Neste mundo, nossa caminhada terá um fim. Nossa jornada terá uma conclusão até que Cristo venha. E nada mais precioso que encerrar com esse versículo aqui. Colossenses 1:27, só a parte B que diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, presença dele em nós. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, queremos tanto, Pai, aprender a andar em tua presença. Andar numa vida que seja totalmente dirigida pelo teu Espírito. Pai, que a tua palavra que foi ministrada nesta manhã, tu venhas fazer com que ela seja impregnada em nossos corações. Pai, que ela não seja lançada, que como foi lançada, e que não encontre em nós resposta. Por isso, Pai, operas profundamente essa palavra em nosso coração, para que possamos aprender algo mais de Cristo, viver uma vida diante de Ti e diante dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.